Olá, seja bem-vindo ao CodeMob, o seu canal de podcast onde tratamos de assuntos relacionados ao setor imobiliário e condominial. Roda a vinheta. E no episódio de hoje vamos falar sobre REURB, Regularização Fundiária Urbana. Mas antes de iniciar esse episódio, eu tenho um pedido especial para você. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, vai lá, se inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda bastante a divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube. Eu sou o Rodrigo Cristiano e ao meu lado meu parceiro Sidney Rodrigues. E aí, Sidney, o que trouxemos hoje para esse bate-papo aí? Nós trouxemos dois profissionais hoje no segmento e nós trouxemos o engenheiro civil Danilo Cristiano Carvalho Soares e o arquiteto e urbanista Bruno Araújo Medeiros. Isso. Bruno, fala um pouquinho de você. Sou arquiteto, formado pela PUC Minas. Desde 2023 estou trabalhando na Prefeitura de Belo Horizonte, na Diretoria de Regularização de Interesse Social, trabalhando com REURB, com a regularização fundiária. Bacana. E Danilo, se apresente, por favor. Muito bem, eu sou engenheiro civil, egresso da UFMG, estou trabalhando com regularização já há 18 anos, tanto de edificações quanto de loteamentos, e mais recentemente com a regularização fundiária urbana, que chegou aí para resolver o problema de propriedade que as pessoas tanto precisam. Sim. Danilo, a gente fala muito sobre REURB, regularização fundiária, mas as pessoas às vezes perguntam, Rodrigo, mas afinal de contas, o que é regularização fundiária, o que é essa REURB? Em linhas gerais, se a gente fosse conceituar de uma forma assim bem ampla para o nosso telespectador que está acompanhando aí. Olha, a REURB, ela é meio que um remédio para uma doença. E essa doença é a maneira como as cidades brasileiras crescem. Então, as cidades brasileiras, elas vão recebendo pessoas do interior e vão crescendo, as cidades pequenas vão ficando médias, as médias vão se tornando grandes centros, né? E esse crescimento, ele acontece de maneira informal. Então, as áreas rurais ou periféricas da cidade, elas começam a ser ocupadas e os donos dessas terras, eles dividem essas novas áreas da cidade em lotes, geralmente abrem ruas de terra e vendem e depois não fazem mais nada. Então as pessoas compram terrenos sem água, sem luz, sem infraestrutura, na expectativa que depois o poder público traga essa infraestrutura. É o famoso loteamento irregular, né? É o loteamento irregular. As cidades brasileiras, elas, via de regra, crescem assim. É verdade. Né? E depois, como não foi feito uma aprovação junto às prefeituras das cidades, né? As pessoas ficam sem documento de propriedade. Então, elas geralmente têm um contrato de compra e venda, um papelzinho que está falando que... O famoso contrato de gaveta? Isso, é o contrato de gaveta, né? Falar, o João vendeu para a Dona Maria e assina ali, não leva cartório e fica uma posse precária, né? Entendi. E aí, quando a pessoa quer transacionar, eventualmente vender, fica complicado, porque não tem financiamento bancário, né? Então, dá uma desvalorizada. Desvaloriza bastante. Se a gente for voltar um pouquinho, sem avançar primeiro na regularização fundiária, acho que a gente teria que explicar o que seria, de forma ampla, né, geral, a ideia de parcelamento do solo, né? Que a gente tem lá a figura do desmembramento, loteamento, porque muitas pessoas, Bruno, às vezes falam assim, eu comprei um imóvel, da forma que você falou, tem uma fazenda lá, dividir de qualquer jeito, é válido, Rodrigo? Não, peraí, teve o parcelamento do solo? O que é parcelamento do solo? Você não sabe nem dizer, né? Então, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho e explicar para as pessoas que existe um procedimento próprio, né? A Lei 6766 de 79, que tem os passo a passo do parcelamento, mas muitas vezes, né, Bruno, é ignorado aí pelas pessoas. E aí que surge a REURB para ajudar esse pessoal? Seria isso, Bruno? Em parte, sim, né? O parcelamento, na verdade, deveria vir antes da ocupação. Mas, igual o Danilo falou, você tem, além dos loteamentos irregulares, você tem criação de favelas, você tem várias outras formas de ocupação irregular que a REURB veio para poder ajudar a solucionar.
E falando do parcelamento, o parcelamento é exatamente isso que você está falando. É você pegar com a terra que não tem a separação. Parcelamento, na verdade, é a criação de lotes. Para você poder comercializar e dar uso para a terra. Isso. Conforme aí as orientações da prefeitura, né? Exato. O plano diretor, enfim, seria nesse sentido, né? Inclusive com implantação de infraestrutura. Infraestrutura, né? Então, Exatamente. em tese, o dono da terra ele não pode vender esses lotes de maneira formal sem que haja implantação de asfalto, água, luz, né? Aliás, é até crime, né, Cid? Sim. Parcelamento irregular, para quem não sabe, é crime, né? Crime contra a administração pública, né? Sim, exatamente. Então você precisa, o dono dessa terra precisa ir até a prefeitura do seu município, fazer essa divisão, dividir a terra em quarteirões, abertura de vias, implantação de infraestrutura. Só depois que tiver aprovado e registrado em cartório, ele poderia vender esse lote. Ou seja, tem toda uma etapa prévia que muitas vezes é suprimida, né? A questão da aprovação, licenciamento, registro. E essas pessoas, por vezes, vendem de forma irregular. Então surge aí a REURB para poder ajudar, né, o Bruno? Exato. Dentro dessa situação. Seria isso, mais ou menos? A REURB, como o Dani falou, é um remédio que veio para poder suprir essa necessidade aí da regularização. Porque a REURB traz a titulação da terra. Porque o cara que compra a terra de forma, um loteamento, dentro de um loteamento irregular, ele não tem a matrícula do imóvel, que é a certidão, é a identidade do imóvel, que é o CPF do imóvel. Então, a REURB gera as matrículas daqueles imóveis e faz a titulação para as pessoas que têm o direito daquele imóvel. Garante o direito, garante a propriedade do imóvel. Perfeito. E vocês têm uma ideia hoje de qual a porcentagem de imóveis irregulares? Hoje existe uma estimativa, uma média? Essa pergunta é bem difícil, viu, Sidney? Porque existem vários tipos de irregularidade. Nós temos áreas que não têm nenhum parcelamento do solo, nós temos áreas que têm parcelamento do solo, mas sem registro no cartório de imóveis, né? E eventualmente até construção de prédios que não têm aprovação da prefeitura. Então, são vários tipos de irregularidade diferentes, né? Perfeito. E aí você consegue dimensionar se você começar a segmentar. Entendi. Inclusive, Danilo falou há pouco, né, Cid, sobre irregularidade predial. Nós temos situações assim no dia a dia, né? De condomínios já consolidados com irregularidades. Até porque quando a gente fala de irregularidade, como você disse há pouco, às vezes a pessoa pensa num nível mais macro, né, maior, assim, mas às vezes, por exemplo, uma obra não averbada já é uma irregularidade, né? Que de repente atrapalha o financiamento. Então, existem várias formas. Existem vários níveis de irregularidades, né? Exatamente. Desde a irregularidade total, como de irregularidade de alguma questão cartoral, alguma coisa assim. Exatamente. E às vezes as pessoas não acreditam que ela pode comprar um apartamento e que o apartamento não tem regularidade, não tem matrícula, né? Sim. Que a gente pensa assim, um lote em loteamento clandestino, sem infraestrutura, não, isso aqui não vai ter matrícula e tal, mas às vezes você vai comprar um apartamento e não tem matrícula não, é contrato de irregular, sala comercial, né? Sim. É verdade. Então a REURB regulariza a situação também. Regulariza. Ela trata da regularização considerando o nível de irregularidade que ele existe, né? Se tiver uma irregularidade de parcelamento, ela vai desde a fase de parcelamento até a titulação final. Eventualmente, pode ser que tenha parcelamento aprovado, registrado, mas que os proprietários já não são aqueles mais que estão naquelas matrículas. Às vezes a pessoa faleceu há muito tempo, né? E você não consegue nem achar a pessoa ou seus herdeiros para fazer transferência. Então, a REURB poderia atuar de maneira titulatória, né? Só fazendo esse último passozinho que faltou. Perfeito. Então, a REURB abrange todas as irregularidades. Durante o processo, elas vão ser conhecidas, vão ser tratadas aí a partir de qual é esse nível de irregularidade. Então, a REURB veio no sentido de sanar a irregularidade desses imóveis. Sim. Sejam eles quais forem. Seja. Aí tem toda uma legislação própria para isso.
desde o imóvel totalmente regular, quanto o imóvel que precisa de uma regularização ou outra. Sim, inclusive com flexibilização de parâmetros importantes, né? Como área de preservação permanente, por exemplo, que a 6766 não permite, né? Que seja consolidado, que seja aprovado. A REURB faz algumas flexibilizações, possibilita até mesmo nos casos de área de preservação permanente. Por exemplo. Área de preservação, questão também de recuo, né? Então, sim, parâmetro urbanístico, dimensão de lote, ela flexibiliza... Percentual. Dimensão mínima de lote, por legislação são 125 metros, a REURB te flexibiliza para você poder aprovar lotes menores ou até maiores do que o permitido. A gente dizia há pouco, Sidney, que na realidade a REURB ela é um procedimento antes de ganha-ganha, né, Danilo? Todo mundo sai ganhando. O município sai ganhando, o núcleo até então informal também sai ganhando, porque a partir dali ganha dignidade, tem a titulação dessa moradia dele, né? O que facilita também para o município se organizar estruturalmente, definir políticas urbanas, né? Então, é um ganha-ganha, né? Podemos dizer assim, né? De todos os envolvidos, né? Os cartórios também começam a ter mais clientes, né? Porque eles começam a transacionar de maneira formal. Então é um jogo de ganha-ganha para todos os envolvidos mesmo. E as pessoas que começam a ter acesso à propriedade formal, elas começam a ter acesso a financiamento de reforma, a financiamento para venda do imóvel, né? E tem estudos que falam em valorização de até 30% do valor do imóvel quando ele está todo regular, todo certinho. E sem dizer também, né, Cid, na questão da própria dignidade da pessoa, né? Porque a partir dali, muitas vezes, passa a ter uma questão de infraestrutura local, de saneamento. Então, é também, antes de tudo, um processo de dignidade para o morador, né, Danilo? Sim, a própria REURB imputa aos municípios essa necessidade de ou implantar a infraestrutura ou pelo menos se comprometer com a implantação em uma certa temporalidade, né? Então, a REURB, ela vem como uma forma de resolver o problema, mas ela imputa aos municípios que essa dignidade seja efetivada, se não imediatamente, pelo menos num prazo de tempo adequado. Entendi. Vou fazer uma pergunta para o Bruno. Bruno, a legislação que regulamenta a matéria, ela existe um lapso temporal que aquele núcleo tem que estar consolidado. Salvo engano, até dezembro de 2016, não é isso? Em linhas gerais, o que significa isso para quem está escutando a gente? Quero dizer, se eu tiver um núcleo hoje, nessa data, consolidado hoje, seria possível ou não? A gente tem que fazer voltar nesse lapso aí até 2016? O marco temporal, ele na legislação é claro. A REURB é aplicada aos núcleos consolidados antes de 2016. Dezembro de 2016, né? Dezembro de 2016. Se o núcleo, isso é justamente para evitar novas irregularidades, porque se você não tem esse marco, o cara implanta continua a irregularidade crescendo. O cara implanta um núcleo novo hoje na esperança de ser regularizado pela legislação, por essa legislação, ou seja, aproveitando a legislação para resolver um problema que, na verdade, ele já deveria ser resolvido pela regularização do parcelamento, pela aprovação do parcelamento, pela colocação da infraestrutura adequada, que é o procedimento correto. Então foi uma sacada e tanto do legislativo, né? Sim. Ele te dá uma chance de regularizar, mas ao mesmo tempo estabelece um marco ali, como o Bruno disse também, para não criar um mar de oportunidade aí para loteamento irregular, né, Danilo? Na verdade, esse é um assunto um pouco controverso. Mesmo? Nós vamos conversar sobre Adoro a gente gosta disso, é controverso. E os advogados, né? Porque, na verdade, existe essa leitura que o Bruno falou do marco ser de 2016, mas existe outra interpretação de que isso se aplica apenas para o instrumento de legitimação fundiária. Tá, porque são dois instrumentos, né? Legitimação fundiária e a outra é a legitimação de posse, né? A diferença entre elas é que a legitimação de posse, você ganha um certificado de que o procedimento foi feito e que você detém a posse daquele imóvel e ele vira matrícula depois de 5 anos. A legitimação fundiária já é a transferência direta da matrícula. Dominial, né? Ela já imediatamente vira propriedade. E aí existem essas duas leituras, né?
de que esse marco de 2016 é apenas para instrumento de legitimação fundiária, e também existe a leitura de que o marco temporal para qualquer REURB é essa de 2016. Eu, particularmente, sou mais da leitura de que o marco é para o instrumento de legitimação fundiária. Entendi. E a REURB tem algumas controvérsias, né? Então, várias, né? Mesmo no judiciário já existe questionamento sobre alguns pontos específicos da O REURB. entendimento ali não é pacífico, então. A legislação tem algumas interpretações, né? Como é uma legislação mais nova, então ainda está se ajustando, né? Inclusive com discussão judicial sobre essas leituras, né? Porque realmente é uma legislação relativamente nova, 2017, né? Sim. Então, exatamente, nós ainda teremos aí muita jurisprudência a ser consolidada, e o STJ mesmo, futuramente, acredito, vai ter que consolidar temas aí para, né, resolver isso. Exatamente. Tem outra questão que está sendo muito discutida também, que é a questão do lote único. Uhum. Tem uma interpretação de que REURB não pode ser feita em lote único. Pois é. Mas aí é interessante. Essa é outra controvérsia. Porque a discussão que surge é o seguinte: se é um núcleo informal, presume que você tem mais pessoas, né? Por aí, né? Exatamente. Mas, por outro lado, você tem lotes únicos de 50 mil metros quadrados. Exatamente. E é um lote único e, eventualmente, você tem 70 famílias ali. Uhum. E tem outro detalhe também, Danilo, que se a gente for esmiuçar a legislação, porque a lei fala que um dos habilitados, né, um dos legitimados é o morador de forma individual ou coletiva. Então, tem essa discussão também, né? Tem também. Se individualmente ele pode requerer, por que tem que ter um núcleo ali? Exatamente. Então, essas controvérsias, elas existem, né? Eu gosto de pensar na REURB como um serviço realmente coletivo e não individual, mas não em termos de unidade territorial. Não um lote único pode ou lote único não pode, né? É mais no sentido de que se é um problema único seu, não é REURB. Se é um problema coletivo, poderia ser REURB. E eu ainda gosto de uma interpretação um pouco mais maluca, que eu acho que todo o Brasil deveria adotar. Que é o seguinte, a gente caracterizar o núcleo da seguinte forma: todo mundo que está aqui dentro se parece. E todo mundo do entorno se diferencia. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que um camarada foi fazer um loteamento aprovado na prefeitura, legalizado tudo certinho. Certo. A prefeitura, por algum motivo, pediu uma complementação viária, alguma coisa que o loteador não quis fazer, e ficaram 5 lotes para trás. Ou 4 lotes para trás. Então, ele está com 4 lotes dentro de um loteamento aprovado. Quer dizer, só sobrou aquela orelhinha ali do loteamento sem aprovação, né? Mas que sejam 4, ou 3, ou 2, ou mesmo 1, por que não poderia ser considerado? Que precisa desse amparo, né? Então, assim, não é pouca gente, é um cara, ou 2 famílias, ou 3, mas todo mundo está resolvido, menos ele. Então, eu gosto dessa interpretação, que é uma interpretação muito particular, sabe? Sim. Mas que eu acho que mas todo faz mundo sentido deveria adotar. A ideia original da REURB, né? Exatamente. Então, assim, é solucionar a irregularidade, mesmo que ela seja pequena, né? Porque essas pessoas, elas também merecem dignidade. Até porque o objetivo da legislação é, antes de tudo isso, né? Garantir essa dignidade para as pessoas, permitir ao Estado, né, no sentido amplo da palavra, se organizar estruturalmente dentro do território. Sim. Então, de fato, faz muito sentido mesmo. E a turma fica tentando arrumar alguns critérios, né? Então, tem lugar que fala assim, não, para ser REURB tem que ser no mínimo um quarteirão. Não, se for REURB tem que ser no mínimo... Cada um adota uma medida ali. E não está escrito em lugar nenhum. E existem quarteirões de 200 lotes, existe quarteirão de 3. Ô, Bruno, dentro dessa linha que o Danilo está trazendo, e aí dentro também da discricionariedade do município, né? Nós sabemos que existem 2 modalidades de REURB, a REURB E e a REURB S, né? Em linhas gerais, explica para o pessoal o que é essa modalidade. A REURB S é a REURB de interesse social. E a E é de interesse específico. O que diferencia basicamente é a faixa de renda. A legislação traz como diferença a faixa de renda.
Então, para você considerar uma REURB-S, você tem um corte da faixa de renda que 50% mais um daquele núcleo tem que estar abaixo dessa faixa. Né? Mas o recorte é a faixa de renda. Interessante. E a legislação também, salvo engano, ela, me corrija se eu estiver errado, ela permite ao município legislar essa situação especificamente, né? O que vem a ser baixa renda ou não. O Bruno até já deu um exemplo aí, 50% mais um, né, Bruno? Isso. Então, o município, em certa medida, tem essa discricionalidade também, né, Danilo? Tem. Aqui no município de Belo Horizonte, nós temos um decreto que regulamenta a REURB, que ele dá essa indicação de faixa de renda, mas ele coloca mais um elemento, que ele diz o seguinte: para ser a REURB de interesse social feita por terceiros, né, que são empresas que eventualmente se habilitam para fazer aquela REURB lá, essas pessoas, se tiver lançamento de IPTU, ele é limitado a 4 vezes o valor de isenção daquele ano. E a ideia por trás dessa restrição é o seguinte: às vezes o pessoal entra com a REURB de interesse social. Quando você vai ver, são casas com piscina, casas maravilhosas, casas que você sonharia em morar, que eu sonharia em morar, e ele se declara ali de interesse social, né? E como eventualmente comprovação de renda nem sempre é simples, né, de ser feita, a Prefeitura de Belo Horizonte colocou esse outro limitador. Quer dizer, se a sua casa é muito boa, tem um valor venal muito alto, aí essa REURB sua não vai passar como essa, não. Entendi. E é uma peculiaridade aqui. Interessante, hein? Interessante. É um limitador, né? Você falou que é essa, mas... E essa faixa de renda, esse recorte das 4 vezes o valor da isenção, é o que o município pratica para isenção de taxas, quando você está tratando de outros assuntos relacionados ao imóvel, como a regularização do imóvel para obtenção de baixa habites. Perfeito. Então, ou seja, já tem um outro parâmetro, né, nesse sentido, né, já tem. E em linhas gerais, qual seria o diferenciador entre a REURB-S e a REURB-E no questão da análise dessa documentação e do tipo de aprovação? Tem alguma diferenciação nisso? A diferenciação é basicamente as taxas. A REURB-S ela é gratuita para o beneficiário, ele não tem custos. A REURB-E, o cara já paga todas as taxas cartoriais, já paga todas as taxas que o município iria cobrar num tipo de regularização desse tipo. Sem dizer o projeto também, né, Bruno? Porque aí o beneficiário no E fica responsável pelo projeto, né? Exatamente. E no S é a própria prefeitura que dá os encaminhamentos? Mais ou menos. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Eu tenho REURB em andamento no município de Betim, REURB-S, que a prefeitura aceitou, contanto que você fique responsável pelo projeto. Pô, aí é complicado, porque se você está no social, presume-se que já tem uma dificuldade. Mas lá em Betim tem um detalhe interessante, Danilo, nesse caso específico, porque a área, Sidney, é uma área pública, é onde originariamente seria ali uma praça, né? Então, veja bem, a REURB abrange também área pública, olha que interessante. Eu acho que mais ou menos assim, olha, eu já estou te dando isso daqui, pelo menos o projeto você vai ter que custear. O que é um problema, porque a legislação, bom, enfim, mas... Então, por isso que eu digo que é mais ou menos. Sim. O detalhe da área pública também, porque a área pública não pode ser objeto de regularização, por exemplo, por uso capião. Não pode. E também diferencia o E do S, porque você pode fazer REURB em área pública desde que o ente público permita te dê a autorização para você poder fazer. No S, o município, no caso, cede o terreno. No caso da E, ele recebe pelo terreno. É o que eles chamam de custo... tem um nome que a legislação usa, valor de... tem uma expressão que eu vou lembrar o nome. É o valor justo da... Valor justo, exatamente, valor quando justo, é área né? pública ocupado por pessoas que não sejam de baixa renda, né? REURB-E, né? E nós temos exemplo no números Distrito aí, né? Federal, né? Lago Paranoá, Exatamente. Mansões, né? Ele tem que pagar o valor justo pela terra.
E na E também o município pode pedir contrapartidas, né? Sim. Complementação de obras viárias, alargamentos, eventualmente cessão de área verde, cercamento. Então, na E é possível se pedir contrapartida, e na S essas contrapartidas, elas geralmente não são feitas, a não ser mais na área de contrapartida ambiental, né? Que aí é um pouco mais complicado. Aí essas contrapartidas podem acontecer. Porque se parar para pensar mesmo, Minas Gerais, por exemplo, né, pegando aqui como exemplo, nós temos inúmeros loteamentos de fato, né, loteamento regular, que origina aí, de fato, num parcelamento irregular, mas hoje tem ali um condomínio de fato, até com cobrança de taxa de associação, mas que vamos dizer assim, o loteador já nem está mais no local, já abandonou ali. Então é necessário dar um instrumento para que esses moradores possam, de alguma forma, regularizar. Nesse contexto, muitas das vezes cai na REURB, né? Exatamente. Então, às vezes a gente pensa que a irregularidade é só para baixa renda e não é verdade. Não. Ela atinge outras faixas de renda. Mas, eventualmente, a pessoa tem capacidade financeira, né? Mas dentro da 6766 ela não conseguiria fazer a regularização. Exatamente. Porque o loteador faleceu, sumiu, ninguém sabe cadê, nem ele, nem os herdeiros, né? Então ele não consegue fazer a transferência pela lei de parcelamento. Então a REURB dá uma flexibilizada, né? Fala assim, não, você tenta achar... Condicionado a alguns pagamentos, né? E assim, fala, olha, tenta achar o cidadão. Se você não achar, a gente publica um edital. E ele não falar nada em 30 dias, a gente segue com o procedimento e permite a regularização. Agora, Bruno, uma coisa que eu acho fantástica na questão da legislação da REURB é que ela passa a responsabilidade para a prefeitura. Então, por exemplo, entrei com o requerimento e pedi a classificação. A prefeitura, pela legislação, me corrija se eu estiver errado, tem um prazo de 180 dias para poder fazer essa classificação. Não havendo a classificação, admite-se no primeiro momento aquilo que o beneficiário solicitou, né? Nada impede mais para frente, salvo engano, de reclassificar. Então isso é muito interessante, porque no caso de inércia do ente municipal, você não fica prejudicado. Vai ter a classificação automática. E outro ponto interessante também, me corrija, Danilo, se eventualmente aquele município não tem capacidade técnica para poder fazer os estudos, licenciamento ambiental, isso é suportado pelo Estado, né? Sim, via agência metropolitana, né? A agência metropolitana pode fazer esse apoio técnico que os municípios eventualmente não possuem corpo técnico para analisar os pedidos, né? Entendi. Nós temos no Brasil municípios de todos os tamanhos, né? E municípios com mais dinheiro, então com mais equipe, e municípios que são muito precários, né? Então esse apoio é importante. Eu tive um caso, inclusive, Sidney, no município de Esmeraldas. Salvo engano, Esmeraldas é um dos maiores municípios da região metropolitana. Em área. Em área, né, Bruno? Mas a questão estrutural realmente ainda deixa a desejar, mas a legislação já pensou também nesse município. Ainda que esse município não tenha condições, isso não vai me prejudicar enquanto legitimado, né, dessa REURB. Achei fantástico esse ponto aí na lei. Muito bom. Quem dera se fosse no judiciário também, se o juiz demorar a manifestar. Nossa, maravilha. Aqui em Belo Horizonte, o nosso plano diretor, ele já fez o reconhecimento de algumas áreas como sendo de interesse social. Sim. Que são as ZEIs 1 e 2, né? Que são vilas e favelas e conjuntos habitacionais do poder público, e também as AEs 2, que são as áreas de especial interesse social 2. Então, quando a REURB é solicitada nessas áreas, cujo zoneamento é a AEs 2, a classificação é automática. Já é automática como social. Ótimo. Ou seja, já otimiza, né? Já otimiza. Exatamente. Porque uma das coisas que onera muito a REURB, dentro da maneira como ela foi pensada, é o seguinte: vamos supor que a gente tem um loteamento de 500 moradores. E ela é S ou E? Não sei. Vou ter que fazer uma pesquisa de renda para definir. Aí eu defino, é S. Depois de fazer pesquisa com 500 famílias. Todo o procedimento caminha. Lá na frente eu vou titular as pessoas. Às vezes demorou 10 meses, 12 meses, 15 meses.
E a dinâmica dos lugares é muito grande. As pessoas se separam, falecem, permutam imóveis, compram, vendem, né? Então você vai ter que fazer uma confirmação do cadastro social lá na frente, que é uma das partes mais demoradas, mais onerosas da REURB, é esse cadastro social. E você faz ele 2 vezes. Então a Prefeitura de Belo Horizonte otimizou isso já no plano diretor, dizendo o seguinte: tudo bem, eu já reconheço que é de interesse social e a gente faz o cadastro só lá no final para realmente titular as pessoas e esse cadastro não caducar, né? Não ficar velho. Perfeito. E um detalhe interessante na legislação também, Cid, que em regra titulação em nome da mulher, não é isso? Eu lembro preferencialmente, não é isso? Interessante, tá vendo? E esse processo de regularização via REURB é sempre individual ou ele é coletivo? Ele é essencialmente coletivo. Coletivo. Então, e esse processo ele é todo no âmbito administrativo? Ele é os municípios são protagonistas, eles são os municípios que são responsáveis pela implantação, pela aprovação, pela certidão no final, certidão de regularização fundiária. CRF, né, Bruno? CRF é emitida também pelos municípios, então é um processo que a própria legislação traz os municípios como protagonista desse processo. Elaboração do projeto, né, Bruno? Isso é muito interessante, porque não é desconhecido por nós, né, Rodrigo, casos de edificações irregulares. E a pessoa compra, não, mas tem um prédio aqui, tem como que a prefeitura deixou chegar nesse ponto e tal. E assim, existe todo esse processo de desconhecimento. E aí quando você começa a exigir certos documentos do imóvel, até para você garantir que você está conversando com o proprietário e tal, não tem essa documentação nenhuma. Você acha um contrato de gaveta mal escrito, né? Quase ilegível o documento de tão velho. E aí que a pessoa começa a se ater que ela precisaria em algum momento regularizar aquilo. Mas a sensação que se tem é que nunca vai acontecer nada. Quais são os casos que vocês podem elucidar aqui para a gente das consequências da não regularização? O primeiro grande problema eu acho que é ficar fora do mercado de financiamento, tanto de reforma quanto de venda, né? Se você tem que vender o seu imóvel à vista, com certeza ele vai ter um valor menor, porque as pessoas não vão ter capacidade de aportar aquele montante financeiro de uma só vez. Então, a primeira questão é essa desvalorização do imóvel, né? Você tem que ficar baixando o preço do seu imóvel para você conseguir um comprador que tenha aquele montante para pagar naquele momento, né? Outra grande dor de cabeça também é em caso da sucessão, herança. O imóvel irregular é uma dor de cabeça quando você vai fazer essa sucessão. Você legitima aquela propriedade no inventário, por exemplo. Exatamente. Se você não tem se esse imóvel a rigor não tem a regularidade, não tem a matrícula. Imagine que até que tenha a matrícula, mas não tem o habite, por exemplo. Aí a pessoa vai lá no cartório e na guia de IPTU dele tá falando que ele tem uma casa. E na matrícula tá falando que ele tem um lote. O cartório fala, opa, pera aí, é um lote ou é uma casa? Vai lá se regularizar, depois você volta. O próprio cartório vai barrar. Não, e essa coisa tão séria. Eu tenho um condomínio, a gente faz gestão de condomínio, em região nobre de Belo Horizonte, que está nessa situação. E os proprietários vieram a perceber isso ano passado, que foi com a nossa busca de documentação com os proprietários. Mas espera aí, está faltando tal coisa. Fizemos uma assembleia, chamamos um arquiteto especialista em regulação urbana, e ele levantou totalmente regular. Sim. E essa edificação tem mais de 40 anos. Eu conheço até lojas, edificações comerciais, que depois de passar por inventário, né, vai lá no cartório e fala, não, nós vamos dividir as lojas, que são 4 lojas suas, 4 lojas dele. Não, mas dele não existe. Que 4 lojas são essas? Não tem projeto aprovado, não tem. Simplesmente para a prefeitura e para o cartório aquilo é inexistente. Vocês estão dividindo 8 lojas, 4 para você e 4 para você, mas dele não existe. Então vira um super pepino, né? Depois você vai ter que fazer projeto, aprovação, averbação em cartório, abertura de matrícula, complementação. Agora, essa parte da titulação, na reta final, né? Depois já
expedido a CRF, enfim, chegando já no cartório, nós temos ali também a averbação da área construída? Bom, depende. A REURB permite que você faça, inclusive, dentro do procedimento de REURB, a concessão da baixa habite para as edificações, né? Uhum. Mas, em geral, é de se esperar que ela vá até o lote. Entendi. E não até a edificação. Por quê? Porque a legislação da REURB diz o seguinte: a casa de até 70 metros quadrados, a averbação do habite é gratuito. Uhum. E acima dessa metragem, que são a maioria absoluta das casas, o habite, a averbação é paga. Ela é onerosa. Então tem que pagar lá no cartório. Se você coloca o habite dentro da REURB, você dá a chance para o cartório de falar assim: olha, nós vamos fazer aqui, mas só depois que a turma vier aqui pagar meus boletos aqui é que nós vamos avançar. Uhum. Então a gente tem uma sensação de que isso pode, de alguma maneira, perturbar o andamento do processo da REURB. Entendi. Então a gente sempre opta por esse descasamento. Uhum. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem um serviço de baixa gratuita. Uhum. Para imóveis de mais ou menos até 230 mil no valor de PTU, o valor venal atual. Então, a pessoa pode passar pela REURB sem a questão do habite e depois pedir esse habite gratuito lá posteriormente. Né? E depois ela leva no cartório e faz a averbação. Agora, a REURB também tem um dispositivo, ele traz um dispositivo novo, que é o condomínio urbano simples. Uhum. Porque tem casos de irregularidade, por exemplo, você tem imóveis, o cara foi construindo, imagina uma família, tem dentro do mesmo lote, você tem 5, 6 unidades e elas não estão divididas, é como se fosse um predinho, o cara vai construindo um por cima do outro, do lado do outro e tal, e aquilo ali, para você fazer a titulação, cada família é proprietária de uma das unidades. Então a REURB traz o instrumento do condomínio urbano simples, que você faz a instituição do condomínio e consegue separar a fração ideal daquele imóvel e separar as matrículas. E aí, perfeito, como se cada apartamento, porque geralmente eu falo apartamento, porque geralmente não tem projeto, são totalmente diferentes, a turma vai construindo de maneira aleatória, né? Sim. Perfeito. Depois, essa parte, hein? Os apartamentos acabam tendo a titulação da unidade dele, do apartamentozinho dele. Porque dentro desse contexto que o Bruno está explicando, se a gente for olhar a rigor, né, Bruno, seria, a princípio, né, instituir um condomínio, tem toda aquela etapa, mas a gente sabe que o imóvel irregular não vai ter, não tem os parâmetros urbanísticos, muitas vezes, né, então até para isso a REURB, ela ajuda, hein, perfeito. Parece que foi muito bem pensado nesse ponto aí, né, sim, Bruno? Muito bem, porque matou toda a situação, tanto a questão das unidades autônomas, como também do condomínio, né? Mas essa legislação ainda está tendo muitos ajustes, não é isso? Não tem... A coisa não está consolidada ainda. Ela é bem autoaplicável, sabe? Sim. Mas ainda existem umas discussões, inclusive de inconstitucionalidade, principalmente com relação às APPs. Então ainda tem alguma discordância, alguma litigância aí para determinados parâmetros ficarem mais definidos e mais claros, né? Mas ela é bem autoaplicável, assim, já dá para fazer muita coisa com ela. Uhum. Sidney, sabe o que eu mais gosto de trabalhar na REURB? É que eu não trabalho com advogado. Isso já é um ganho tanto, né? O pessoal vai puxar minha orelha lá, mas é porque o processo da REURB, né, brincadeira à parte, ele é multidisciplinar. Sim. Então, lógico, a gente tem as medidas jurídicas, mas nós temos as medidas urbanísticas, que entra questão arquitetônica, né? Questão social. Então, o serviço multidisciplinar que opera na fase administrativa, que só aí já é ótimo também, você fica livre do judiciário. O processo judiciário hoje está demorando uma média de 5, 6 anos, tá doido? Então, isso é muito bom. Esse serviço multidisciplinar. Então, eu acho que isso também é Agora, ótimo. também é importante que se diga que, apesar da legislação ter facilitado a regularização, não quer dizer que é uma coisa rápida, certo? E nem fácil. Nem fácil. É um tripé, né, que a gente fala. Ele é realmente multidisciplinar. E você tem um tripé que você tem a parte técnica,
que envolve vários profissionais, envolve arquiteto, envolve engenheiro, envolve geógrafo, agrimensor, analista social. Analistas. Aí você tem a parte, o segundo pé do tripé, que é a parte social, que envolve analista social, que você tem que fazer todo o levantamento socioeconômico daquele grupo. E você tem o terceiro pé, que é o jurídico. Aí que vem o pessoal chato. Aí que vem o pessoal que complica tudo. Nós estamos com um condomínio no bairro Dona Clara, que a gente está nesse processo de regularização já tem 3 anos já. E é um prédio de 10 apartamentos. Então, por isso que eu falo, dá-se a entender que é uma coisa simples, mas tem toda uma complexidade de regularização, né? Inclusive, quando a lei foi publicada, houve uma certa euforia de empresas que acharam um novo nicho de mercado. Uhum. E falaram, gente, olha essa legislação, agora a gente consegue resolver. E realmente ela veio para isso e possibilita a solução. Mas eu acho que muitas empresas deram uma subdimensionada na complexidade técnica, né? E acabaram se surpreendendo aí depois, principalmente com o modelo de negócio de vender REURB de porta em porta. Uhum. Esse modelo aí não está emplacando muito, né? Sim. Algumas empresas que apostaram nesse modelo aí acabaram se frustrando. E é possível fazer, mas o rol de material técnico é realmente... Sim. É realmente complexo. Você tem, além da planta de parcelamento, topografia, a pesquisa fundiária, dependendo da localidade, é bem complicada, né? Belo Horizonte, por exemplo, a gente veio de fazendas que foram sendo divididas, né? E nós não temos elucidação de tudo assim muito fácil não, sabe? Essa pesquisa fundiária é um trabalho de detetive. Um trabalho de detetive. É bem complicado de fazer. E nós temos 10 cartórios, então muitas vezes antes de unificar em matrícula, os registros estão espalhados em mais de um cartório, eventualmente fora de Belo Horizonte. Às vezes você pega uma área que o registro dela está lá em Pedro Leopoldo. Aí como é que você vai descobrir se ele está em Pedro Leopoldo, Santa Luzia? Onde é que o cidadão registrou aquela propriedade, né? Então essa parte é bem... Mas existe uma rede de comunicação entre os cartórios nesse sentido? Sim, os cartórios estão sendo bem parceiros, né? Eles ajudam nessa pesquisa, mas assim, a própria complexidade da pesquisa dificulta até para os cartórios, né? Sim. Apesar deles estarem sendo muito solícitos, ajudando bastante a prefeitura, temos um amigo no cartório que fala que nós temos o loteamento à la BH, que é os loteamentos clandestinos, que depois a prefeitura fez plantas de parcelamento, mas não foram levados a registro, e eventualmente foram havendo destaques dos lotes, mesmo sem a averbação do parcelamento. Então, ao longo de décadas aí, foi feito uma metodologia muito particular aqui na cidade, né? Eles ajudam muito, mas a REURB é complexa. É complexo. Os cartórios entenderam também, já entenderam há muito tempo que isso aí é um mercado gigante, abre um mercado gigante para eles. Sim. Sem dúvida. Quanto mais matrículas, mais transações você vai ter dentro do cartório e mais ele vai faturar. E existe alguma diferenciação entre essa regularização de imóveis irregulares e imóveis clandestinos, ou o procedimento é basicamente o mesmo? O procedimento é basicamente o mesmo. O que a gente chama de essa diferenciação, né? A gente fala o seguinte: os irregulares são aqueles loteamentos que eles tentaram entrar com o procedimento e por algum motivo parou na metade. Então eles vieram na prefeitura, tentaram fazer a planta de parcelamento, eventualmente licenciamento ambiental, mas por alguma dificuldade a turma largou para lá. Provou, mas não saiu o registro. Em muitos dos casos também o cara aprova, mas não saiu o registro. Não implanta a infraestrutura. Isso. Então ele não tem depois no final você não consegue, você não registra. Esses são os irregulares, foi né? boa, mas parou no meio. Esses são os irregulares. Sim. Os clandestinos são os loteadores que fazem a revelia da prefeitura. A prefeitura não está nem sabendo
que o cidadão tá lá dividindo aquela gleba lá Para a prefeitura isso não existe, né? Nós temos mapeamento da cidade por voo, né? Por aerofotogrametria. Sim. Então, e hoje tem Google Hoje Earth, não tem mais né? Hoje qualquer lugar que você quiser dar uma olhada na cidade aqui, você consegue ali, você tá vendo que a árvore tá sumindo e as casas estão aparecendo, né? Então tá cada vez mais difícil eles ficarem clandestinos por muito tempo, né? Mas 40 anos atrás demorava. E hoje tem uma questão mais enfática com relação a notificar essas unidades clandestinas. Como é que funciona isso? Olha, isso sempre houve. A fiscalização sempre notificou e sempre acompanhou, mas veja bem, o camarada tá lá com 500 lotes, vendendo os lotes clandestinos a R$90 mil o lote. Chega um fiscal da prefeitura e dá um papelinho para ele. Mas que, esteja aqui notificado, hein? Não pode fazer isso não, hein? Isso aí não pode, para com isso. O cara vai falar, que isso, meu amigo? Tô vendendo 3 lotes por dia aqui, 200. Rápido, né? O cara não para de jeito nenhum, É o né? risco calculado, né? Mas aí a prefeitura leva essas pessoas na justiça, inclusive com queixas criminais. Isso. Depois, até porque... uma responde. Exatamente. Até porque tem a responsabilidade também da prefeitura pelo dever de fiscalização. Exato. O Ministério Público, por exemplo, ele ajuiza a ação civil pública, buscando a responsabilidade não apenas de quem comercializou de forma irregular, não apenas de quem implantou aquele loteamento irregular, mas também da prefeitura, que deixou de agir, né? Que permitiu, que foi negligente nesse ponto. Porque é algo muito sério, porque por vezes tem impactos ambientais, impactos sociais, a própria infraestrutura da cidade interfere em tudo. Então, tem que ter uma responsabilidade também na prefeitura no sentido de fiscalizar. Então, sim, a fiscalização sempre foi muito atuante, mas realmente... Quando entra 200, 300 mil na conta do cidadão por semana, ele prefere correr o risco. É o risco calculado, exatamente. Aí você leva na justiça, abre um processo, né? E aí fica ali naquela morosidade ali, notifica. Talvez, o tempo de acordo. O termo, mas aí o cara recorre. Aí estão falando, não, vou resolver, e fica ali cozinhando e o tempo vai passando, né? É complicado. Engraçado que, se a gente for para pensar mesmo, essa questão ambiental tem uma responsabilidade muito grande, né? Inclusive, a responsabilidade é objetiva, ainda que não tenha culpa de fato, mas se gerou um dano ali para o meio ambiente, esse loteador ele responde de forma objetiva, mas ainda assim vale a pena muitas vezes esse loteamento clandestino, né? Eu faço uma conta de padeiro, né? A gente estava fazendo a regularização de um bairro que tinha 1.200 lotes. Aí eu fico brincando com estagiários, às vezes eu vou em palestra, né? Faço uma provocação para as pessoas. Falo assim, olha, vamos supor que o lote seja 80 mil. Um lote lá sem infraestrutura, um loteamento clandestino, são 1.200 lotes. Faz a multiplicação para você ver que o resultado são dezenas de milhões, gente. Com certeza. E quando ele faz tudo certinho, quando ele implanta a infraestrutura, boa parte desses milhões vira asfalto, luz, água. O cara quer os dezenas de milhões limpos. Então ele abre as vias com um trator de terra, pega o dinheiro. Ele faz um cálculo também. Tem 50 anos de idade, mais uns 20, 30 pra frente. Vambora. Mas as responsabilidades passam para os herdeiros. Com certeza, é complicado. Mas aí cabe aquela coletividade de um determinado momento se unir e falar assim, não, vamos regularizar isso aqui. Não é isso? E a REURB, dentro do que foi dito anteriormente, ela permite também, ainda quando está dentro desse contexto de área de preservação, lógico, tem que ter todo o estudo, licenciamento, né? Mas existe essa possibilidade também, né? Sim, existe flexibilização, né? Na REURB de interesse específico, a APP pode ser reduzida até no mínimo 15 metros. Né? Na de interesse social, esse valor pode ser zerado. Né? Mas isso é só teórico, né? Porque os córregos, eles têm uma área de inundação natural. Tá na seca, ele fica magrinho. Tá na cheia, ele fica gordinho. Se você flexibilizar a zero... todo ano, né? Se você flexibilizar a zero, a lei deixa, o papel deixa. Mas quando a chuva vier, leva tudo. Então, assim... Esses entornos, tem que ir com calma nessas flexibilizações, sabe? Aí vira notícia. Tem que ir com calma nessas flexibilizações, que apesar de serem permitidas por lei, às vezes existe risco, né? Com certeza. É uma coisa que a gente sempre fala, né, Rodrigo? Infelizmente,
o ente particular, ele age de uma forma sem conhecimento necessário e no segundo momento ele quer jogar para o ente público a responsabilidade de resolver um problema que ele mesmo causou. Ou que ele evitou que fosse causado, né? Então, haja braço para que a prefeitura ou o governo do estado resolva isso, né? Exato. Porque é muita coisa e a gente acaba não tendo nem verba para conseguir abranger isso tudo. Né? A infraestrutura é muito caro, né? Você colocar asfalto, água, luz, é muito caro. Sim. São dezenas ou às vezes centenas de milhões de reais. E aí se você pensar que talvez você tenha aí 3 ou 4 loteamentos clandestinos surgindo por agora, só aí você está falando de coisa da ordem de 1,5, 2 bilhões de reais. Porque não tem contrapartida, não tem... Não, e isso falando hoje. Isso. Se você for pensar daqui 10 anos, vão ter outras áreas também que já... E né? tem os anteriores que já estão esperando, aguardando, né? Nós temos áreas ainda sem infraestrutura na cidade, aguardando infraestrutura. Ela vem chegando paulatinamente, né? Mas... Eu acho até, esse montante é muita grana, né? Muita grana. Eu acho até que futuramente o legislador vai precisar conversar, estudar melhor essa questão do lapso temporal que a gente falou, né, de dezembro de 2016. Lógico, a ideia é muito boa para poder evitar também essa escalada, né? Por outro lado, a gente sabe que tem muita coisa 16 em diante, então a gente vai ter que no futuro repensar isso aí também de outras formas, né? Eu acho que tem que reescrever de maneira mais clara qual é a intenção para evitar interpretações divergentes, né? Porque a lei também, ela fala o seguinte, se o núcleo é de difícil reversão, então tudo bem, é passível de REURB. E o que é difícil reversão, né? Então, quando a turma já está construindo alvenaria, 2 andares, né? Com ocupação muito densa ali, como é que você vai tirar 200, 300 famílias, sair demolindo a casa das pessoas? O próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, rapidamente se mobiliza e falou, opa, pera aí, não. Mas não existem casos em que você tem que fazer um estudo até de área para saber se aquela área não é uma área que pode causar algum perigo para aquelas pessoas? Sim. E aí seria o caso, sim, de retirar aquelas famílias. Sim, né? A REURB, ela exige que haja uma análise de risco para todas as REURBs, né? E aí, para você regularizar pessoas que estão em área de risco, as obras de contenção de risco têm que ser feitas antes da regularização. O risco tem que ser dirimido completamente antes de você poder regularizar aquelas pessoas. E às vezes você consegue fazer obras públicas para conter o risco e às vezes é remoção, né? Às vezes você tem obras tão complexas, né? Aqui nós temos na cidade uma pedreira de dezenas de metros de altura que o risco dela é de escorregamento de bloco de pedra. Então, para você conter uma parede de bloco de pedra de dezenas de metros de altura, é tão complexo e tão caro que fica mais fácil remover e reassentar aquelas pessoas, né? Então pode acontecer, por exemplo, Bruno, de um núcleo, né? Um grupo lá, do núcleo. Parte desse núcleo ser, vamos dizer, removido? Pode e acontece. Se tiver em área de risco, o risco não tiver como ser contido, a solução é a remoção. Imagina e reassentamento, logicamente. Entendi. E ainda vai colocar na culpa do advogado, né? Nossa, entrou com o REURB e agora temos não, com certeza. Pode acontecer. A culpa é sempre do advogado. De risco, eu tô te falando. Mas pode acontecer. E é engraçado, né? Porque pro leigo, a sensação que tem é que, nossa, por que tá demorando tanto? Eu só quero que conste o meu nome na matrícula daquele... Só que tem vários estudos, né? Para se adequar àquela questão... Porque você está tratando uma coletividade, você tem que saber aonde que aquela coletividade está inserida e quais são os impactos daquela coletividade naquela região, não é isso? Exato. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida. Não, inclusive às vezes você conta com a desconfiança das pessoas. Sim. Né? As pessoas, porque eventualmente nessas áreas irregulares já passaram pessoas se passando por advogados, ou eventualmente advogados mesmo, que recolhem o dinheiro e falam, nós vamos resolver isso aqui, desiste, quando vê que é complexo, desiste, desaparece.
Então, assim, as pessoas muitas vezes já caíram em golpes. Já. Então, quando você chega falando, ó, vim aqui resolver o seu problema. Cara, mais um. De novo. Já vi esse filme. Agora vai me cobrar aqui uma grana, vai sumir com o meu dinheiro, igual aqueles outros 2 ou 3 já fizeram. E às vezes o cara que quer fazer o correto acaba sendo mal visto em razão do outro que já passou ali e já levou o dinheiro dele. Quando a gente vai fazer REURB, né? A gente fica repetindo incansavelmente. Gente, é gratuito. Gente, não tem Pix, não tem boleto, não tem nada. É totalmente gratuito, não cai em golpes. A gente fica martelando isso nas reuniões com as comunidades, né? Não só para evitar que as pessoas caiam em golpes, né? Mas para dar credibilidade também. Falou assim, olha, a gente não é igual aquele pessoal que recolheu o seu dinheiro e sumiu. Nós não vamos pegar no seu dinheiro. E tem chegado, assim, requerimentos para você do grupo, né? Na modalidade social, por exemplo, uniu aqui esse grupo, ou geralmente isso tem sido feito mais pela prefeitura mesmo? Não chega de tudo quanto é jeito, né? O problema é que quando as pessoas pedem, você precisa ter uma priorização das áreas que você vai atuar, né? Eventualmente você tem uma área que está esperando há mais tempo, né? Pela regularização, em detrimento de uma mais nova, ou você tem uma que as pessoas têm uma vulnerabilidade social maior, em detrimento de outra que o negócio já está mais ou menos resolvido. Então tem que haver uma priorização, né? Mas a legislação deixa as empresas também proporem na modalidade S com a entrada desses projetos. Para associação, né? Sim, contratação. Mas, por exemplo, no caso nosso, lá caso específico lá da diretoria, a gente já tem algumas áreas que são pré-definidas, que são as AES 2, que são as áreas de especial interesse social. Já é pré-definida que aquilo ali vai ter... Futuramente entendi. E tem preferência. Entendi, mas por exemplo... A gente tem processo judicial. Tem muito. Processo judicial, chegou lá o Ministério Público, essa área tem que ser regularizada. Dita a fila. Aí, isso aí é fura-fila. E isso é fura-fila. Não pode falar porque o pessoal do MP vai ficar bravo com a gente aqui, Bruno. Mas depois vai querer mandar um e-mail brigando com a gente. Mas isso acontece. Mas acontece. E temos parcerias também, né? Por exemplo, com o Estado, a gente tem parceria para regularizar os conjuntos habitacionais da Coab. Interessante, muita demanda. Mas, Bruno, a minha pergunta é essa aqui, ó. Veja bem, estou com um núcleo urbano formal que às vezes não está na lista de prioridades, vamos dizer assim, para a prefeitura. Mas a legislação me permite e eu me enquadro ali, aquele núcleo se enquadra na REURB-S. Eu entro com requerimento, não estando ali nessa lista de prioridades. O que a prefeitura vai fazer? Ela vai indeferir a minha REURB? Como é que vai ser a rigor? Não necessariamente. Ou ela vai jogar no R? Não, talvez nenhum dos dois. Talvez ela fique na fila. Entra na fila, né? Ela vai ter que entrar na fila. Porque não dá para abraçar tudo. Entendi. Então, mas na fila que você fala para elaboração dos projetos, enfim, você vai aceitar, mas tá lá na fila. Mas tá na fila. Entendi. Aí que é a hora que você vai ser cobrado. É aí que entra o que eu tô te falando, porque o cliente te cobra como se você tivesse uma responsabilidade daquilo, sabe? E aí tem um desabafo, porque essa questão da advocacia, que vocês também, como engenheiro, arquiteto, né, sente isso também na pele, o cliente ele tenta transferir pra gente uma responsabilidade que não é nossa, mas tá demorando demais. Eu falo, mas isso não mas você está inserido dentro de um universo com outras milhões de pessoas com o mesmo problema que também estão na fila aguardando serem resolvidos, né? E aí você vai ter que ter critério, né? De vulnerabilidade social, de eventualmente área de risco, né? Imagina que você tem um loteamento ali numa área plana, tranquila, implantado, tá lá sem a regularidade, né? Mas tem uma outra que você precisa, inclusive, fazer obra emergencial de contenção de risco. Entendi. Então, como é que você faz a outra e não faz essa aqui primeiro? Entendi. Mas uma hora ela vai ser atendida. Você e o problema recebeu. O que eu quero dizer é o seguinte: minha dúvida é o seguinte: entrei com o pedido. Rodrigo, aceitamos o pedido, tá na fila. Eu quero dizer o seguinte: uma hora ela vai ser atendida, vai ser arquivada. Quando ninguém pode garantir, mas que vai ser feito. Essa fila pode demorar, né? O melhor dos mundos é tudo, a regularidade total. Esse é o melhor dos mundos. A prefeitura quer assim, isso, Bruno, todo mundo quer isso. Aí depende do gestor, né? Se o gestor deixar a nossa área bem gordinha, a gente anda mais rápido. Se deixar muito magrinha, a gente anda mais devagar. Né? É porque eu penso o seguinte, Bruno: se aquele grupo já se organizou, muitas vezes instituiu uma associação
entrou com pedido, só ali já tem uma, né, muito foi feito, porque organizar um grupo é difícil. Mas esse aí são vários. A maioria dessas áreas, desses núcleos já vem nesse formato. Eles são organizados, entendeu? Então, tem lideranças. Então, assim, você está falando de uma situação que, na verdade, é o geral, né? É o geral, é o que mais ocorre, né? Entendi. Ou seja, vai ficar na fila e aí vai seguir na fila. Mas quanto mais organizado e mais cobra, os vereadores, os prefeitos, né? Os secretários, o poder público, né? Mais existe uma tendência dele andar mais rápido. Então, quanto mais organizado, maior a chance de você boa dica. Rapidamente entrar numa parte da fila mais próxima, mais avançada. O processo aqui hoje tá eletrônico, Bruno? Como é que tá? Eletrônico. Eletrônico, né? Tudo eletrônico. Nós não temos processo em papel mais. Todas as REURB são digitais. Ô Bruno, e o pessoal que está nos ouvindo aqui no podcast começou a levantar várias perguntas na cabeça dele conforme ele está ouvindo o nosso podcast aqui. Não sei se a minha área está regular, dos meus vizinhos, da minha região, ou eu já sei que eu comprei aquele imóvel naquela situação. Qual que é o primeiro caminho que ele deve fazer para iniciar esse processo de regularização? Para saber, primeiro é saber se realmente ele tem uma irregularidade. A gente tem a prefeitura disponibiliza um banco de dados que através de um site que é o BHMap. Você consegue entrar no site, qualquer você consegue ir no seu lote pelo endereço e conferir se aquele lote é aprovado. É o primeiro passo. Tanto de parcelamento quanto de habite. Isso. Esse site é fantástico. Desculpa te interromper aqui, Bruno. É porque eu preciso fazer propaganda desse site. Esse negócio é fantástico. Fantástico mesmo. Pegar bits também? bhmaps.pbh.gov.br. Ele vai abrir o mapa da cidade. Nós vamos deixar no link. E tem várias camadas que você liga de tudo quanto é assunto que você pensar. Eu quero ver onde estão as escolas municipais. Você liga, tem todas as escolas. Onde estão os postos de saúde? Você liga, tem os postos de saúde. Aí lotes aprovados, você liga a camada, tem todos os lotes aprovados. Tem uma camada que chama regulação urbana, que você liga ela e ela mostra se tem projetos de edificação aprovados. Olha, tanto fica tudo colorido, é bacana. Regularização. Você tem habits, tanto licenciamento quanto habits. Tá. Mas essa informação tem que ser difundida, porque o pessoal não tem pouco acesso a essa tipo de informação. Onde eu vou, eu faço propaganda disso, porque é um negócio fantástico. Fantástico. Tudo que você imaginar tem em camada, tudo gratuito, disponibilizado. Possível fazer download para a turma dos estudantes de arquitetura que gostam de fazer projeto e baixa. Fantástico. Então, ele entrando nesse link, ele consegue ter umas informações iniciais. Ele tem as informações iniciais. Qual o procedimento que ele deve seguir? Aí, dependendo, aí você tem várias irregularidades. Vamos supor que ele tem o lote dele, ele identificou lá que está aprovado e ele quer regularizar a edificação. Então, ele vai entrar com processo de levantamento da construção para poder obter a certidão de baixa habites. Então, é um processo que você entra na prefeitura, também é todo eletrônico, você tem que ter um responsável técnico. Se o valor venal for acima de 2,5 a isenção, você tem 3 faixas, na verdade. Até o valor de 2,5 a isenção do IPTU, o valor venal, que dá em torno de 230 mil. Mais ou menos. Isso é gratuito. O cara solicita de forma gratuita essa baixa. Até o valor venal de 4, na isenção de 4, que eu não vou que dá mais ou menos uns 400, 300 alguma coisa. Conta, né? Se dá você quase dividir 230 por 2,5, você pega esse valor e multiplica por 4. Você precisa do responsável técnico, você tem que fazer o projeto, mas ser isento das taxas. E se for valor venal acima de 4 vezes, a isenção, que tá em torno de acima de uns 300, 400 mil, aí você paga todas as taxas. E é importante que se diga também, né, Bruno? Não é porque chega a guia de IPTU para eu pagar todo mês que eu tenho certeza que o meu imóvel está regular.
Não, a certeza é nenhuma. Não é porque eu tenho a matrícula do imóvel que eu tenho certeza que o meu imóvel está regular. Eu tenho que realmente verificar a documentação a fundo, Vou correto? te contar então um caso que aconteceu comigo. Eu fui comprar o meu apartamento, que hoje eu resido, e aí sentei com os vendedores, né, na imobiliária, e aí falei assim, não, tá tudo certo, então vamos comprar o apartamento aqui. Eu falei, não, mas eu quero ler a matrícula antes. Aí o pessoal me passou a matrícula, eu dei uma lida e falei assim, olha, aí nós vamos ter que conversar. Mas por quê? Não, porque o imóvel não é seu. Não, como assim não é meu? O imóvel é meu, moro lá há 18 anos. Pois é, mas na matrícula tá escrito que é da construtora. Uhum. Tá falando aqui o seguinte, ó, que você comprou o apartamento e pagou em 10 cheques. Só após a compensação do último cheque e a averbação na matrícula, a transferência vai ocorrer e vai ser seu. E você nunca fez isso. Que é a diferença da posse para a propriedade. Olha o perigo. Sim. Se a construtora quebra no meio do caminho, o apartamento é da massa falida. Sim. Parabéns, perdeu seu imóvel. Que você já pagou. Isso. Não, isso que o Danilo está falando é muito interessante, porque, veja bem, é possível lavrar uma escritura pública com valor residual, pendente, mas coloca-se uma averbação de que esse valor tem que ser comprovado para o futuro registro. Ou seja, o credor depois tem que te dar essa carta de quitação. Com certeza, sim. Vina óbito, como é que fica, né? E tem um outro detalhe, a gente poderia pensar, não, mas aí futuramente eu entro com uma adjudicação compulsória porque eu consigo, via judicial, regularizar. É verdade, é possível por meio da adjudicação compulsória. Só que o STJ tem um entendimento que se você não comprovar a integralidade do pagamento, a adjudicação compulsória não é uma possibilidade. Aí a gente está falando de quê? 20 anos? 20 anos. Talvez não vai ter esses comprovantes. Não. Então ele já não teria a via da adjudicação compulsória, teria que pensar futuramente no uso campeão. Então é complicado. Eu já tive situação de condomínios que eu administrei, que a consultora construiu, faliu e não regularizou nenhuma edificação. Duas torres de 30 apartamentos cada. Exatamente. Então, assim, é importante que seja dito isso. Eu falo isso muito com o Rodrigo. A gente não compra imóvel todo dia. Então é importante você consultar um especialista para verificar a documentação. Não é um gasto, é um investimento, porque vai evitar uma dor de cabeça lá na frente. Exatamente. Né? E o fato de estar irregular não quer dizer que o imóvel é inviável para compra. Sim. E sim que você sabe quais são os riscos e como corrigi-los em algum momento. Certo? Pois é, curioso, né? Porque quando o pessoal vai comprar carro, leva no mecânico. É verdade. Quando vai comprar imóvel, que é muito mais caro do que o carro, para comprar um apartamento. Eu tenho uma pior. Às vezes a pessoa, se tem uma coisa difícil de fazer, é o tal do contrato. O contrato é uma coisa injusta, é ingrato com o advogado. Quando é contrato ainda é bom. E quando vem falando que é com um contratinho? Não, doutor, é só esse contratinho aqui. O contrato é uma coisa injusta porque ele te traz uma responsabilidade muito grande. Começa com o fato que deveria ser escritura e registro. Sim. Mas sempre tem um problema. Não dá para fazer escritura agora, porque aí tem um problema. Aquele probleminha é um problemão. É um problemão. E o contrato, gente, você tem que prever o futuro de algo que você não tem nem ideia, então é complicado. E quando a turma fala que o prazo é 15 dias, é 3 meses. Nossa. 4 meses. Aí não entrega a chave. Não, mas eu já vendi meu apartamento, eu preciso mudar, porque eu já comprei os... Não, mas tá com problema. Aí você só pagou 10%, então eu vou deixar sentar no apartamento, o cara fica sem casa, vira uma briga, um quiprocó. E aí é o que o Danilo falou, você procura um mecânico, mas aí na hora que você vai procurar um advogado, não, só passou ele. Inclusive vou fazer um merchan para os meus colegas arquitetos. Contratem um arquiteto, você aí, contrate um arquiteto, porque faz diferença. Ele vai te contar do sol da tarde, do vento sul. Contrate, vale a pena. Para comprar um imóvel, não economize, tá? Não economize. Reformar, Bruno, faz mexer. Comprar, reformar. Iluminação, ventilação, é a turma que sabe. Então não compra. Primeiro você consulta o advogado. Se tiver tudo certo, você consulta o arquiteto. Se ele der um joinha, aí você compra. Sim. Pessoal, nós estamos na reta final. Como é costume do nosso podcast, nós estamos dando para vocês de cortesia a caneca do nosso podcast. Tá? Muito obrigado. Eu gosto de café, eu vou utilizar. Agradecer imensamente a participação de vocês. Acho que foram informações muito
valiosas, muito né? valiosas para sem dúvida. esse conteúdo. E existe algum canal de contato com a prefeitura para sanar essas dúvidas? A prefeitura tem um site serviços, www.serviços.pbh.gov.br. Tá. Qualquer assunto que você quiser ir lá, é uma barra de busca, você coloca o assunto, ele vai te dar as opções lá. Ótimo. E esclarece, você clicou no assunto, esclarece tudo, é bem autoexplicativo. E hoje em dia a prefeitura, tudo que você vai resolver na prefeitura hoje é online. Sim, sim, perfeito. Pessoal, obrigado, viu? Mais uma vez. Obrigado. Aproveito também, Bruno, te agradecer por aceitar esse convite. Também agradeço ao Danilo por aceitar. Foi um prazer. E é isso aí, pessoal. Agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. E fica atento, porque vem coisa nova por aí. Forte abraço.